Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Timaço hoje no Pampa Debates, deputado Sérgio Turra. Prazer, uma satisfação, não é? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Páscoa em família. Páscoa em família, com muita reflexão. Aliás, recebi uma mensagem bonita do pai e do filho ontem de Páscoa, hein? Pois é. Muito obrigado. Merece, todos. Esperamos que esse espírito da Páscoa se estenda agora, não é? De paz, de harmonia, enfim, de novas perspectivas. E vamos dar a Deus, se Deus quiser, ao plebiscito, é isso, né? É uma das coisas que eu espero, estou ansioso para amanhã. Amanhã? Amanhã é a votação, do primeiro turno, não é? Mas eu acredito que sim, Paulo, sem dúvida. Já inventaram isso aí num processo ideológico à época que os deputados embarcaram, né, na história do plebiscito. Pois é, e teve a unanimidade do parlamento à época. Foi uma tristeza. Uma tristeza. Só não percebeu quem não quis, né, porque era absolutamente ideológico. Exatamente. Mas... Então se quebra as empresas estatais em benefício do quê? Da suposta preservação de empregos de alguns corporativistas, né? Lamentável. Perfeito. Mas... Jefferson Filistenal. Grande prazer. Eu quero que tu dê uma notícia boa. Venda de carros, Jefferson. Neste timaço aqui. Paulo Sérgio, a venda de carros está aumentando, mas é um aumento lento. E a gente tem que fazer uma observação sobre o que está acontecendo no mercado. E isso é uma das coisas que os nobres deputados que estão aqui do meu lado têm que começar a se atentar. Das vendas que nós tivemos no primeiro bimestre aqui no Brasil de automóveis, 40% das vendas foram direto de montadoras para PCD, pessoa jurídica, todas elas com um benefício fiscal que as montadoras têm em detrimento de arrecadação do próprio governo federal e também do estadual. E estas vendas não passam nas mãos das concessionárias. Então as concessionárias sofrem hoje com uma concorrência desleal da própria montadora. Quem deveria fortalecer o concessionário. E de uma isenção de impostos que está acontecendo para determinadas categorias. E vamos atentar muito é quase sobre... como um ambulante na frente da loja. PCD hoje, se tu tiver tendinite, tu consegue comprar um carro com isenção de impostos se tu tiver uma tendinite. Tá? Então já está quase assim no mercado. Então vale uma precaução, tá? As vendas estão aumentando, o país está voltando a crescer muito lentamente, ainda abaixo do que a gente esperava, mas tem que se atentar a esse detalhe. Deputado Marcelo Manhattan, prazer tê-lo de volta ao programa, né? Prazer, eu tô não sabe que não pode deixar de vir ao programa, né? Não é deixar de vir, mas é que o Pedro Westphalen hoje está na Itália, senão estaria aqui, né? Olha só. O general Litigoi, que é um general que um amigo nosso agora conseguiu para chamar de seu, que no programa ele já é nosso, né? Mas lá no Senadinho tem um amigo nosso, agora eu tenho meu general, que ele reclamava que eu gosto de general, e ele adora os desembargadores. Procurador não quer saber, mas desembargador ele gosta. Vai para o gente boa. Não, felicidade estar aqui de volta, meu voo é às 8h45 só, então hoje estou indo no final da noite, meio da noite para Brasília, chego lá no final da noite, estou feliz por estar aqui mais uma vez no teu programa, Paulo Sérgio. E a CCJ? Amanhã, vamos aprovar. Já estou dizendo isso toda semana, mas eu espero que dessa vez seja para valer. Inclusive falei com o presidente da CCJ um pouquinho antes de vir para cá, a ideia dele é botar para votação de qualquer forma amanhã. Acho que o Brasil não pode mais esperar. Já esperou demais, a chicana demais de um lado ou de outro, e o que a gente precisa mesmo é a admissibilidade constitucional, eu não vejo dúvida sobre isso. Claro que vai ter gente que vai Mas se mantiver o sigilo, o senhor vai ser a favor? Não, mas o sigilo aqui é o seguinte, o que estão dizendo é que isso vai ser aberto imediatamente no primeiro dia, e não é de tudo.
os dados... Por que o sigilo na CCJ? Pois não é na CCJ, isso aí são sobre os estudos preliminares feitos pelo governo, foi assim que me explicou o secretário da Previdência, e para evitar maiores polêmicas vai ser aberto integralmente no dia da discussão do mérito. Agora é constitucionalidade, não tem nada a ver com... Inclusive hoje de manhã eu estava numa rádio e disseram que estavam à disposição para mandar todos os dados que o governo tem, inclusive certamente deve ser extensivo à rede plana. Agora, em relação ao mérito, aí sim vai caber uma discussão muito mais acalorada, de muitos pontos. No entanto, a admissibilidade constitucional não vejo problema. Aliás, desconstitucionalizar é o que mais nós temos que fazer no Brasil. Porque a Constituição de 88, de lá para cá, e já era a segunda maior do mundo, de lá para cá aumentou em 44%, Paulo Sérgio. É absurdo. E a mais mexida do mundo. Tem que reduzir. Isso não é reduzir direito. Não é. Todo claro, mundo tira um mas retalho. Mais de 100 emendas desde 88. Tem que fazer o seguinte, essa Constituição de 88, ela precisa voltar a ser uma Constituição que defenda realmente garantias de direitos, porque quando vira tudo direito, nada mais é. Ou a gente reduz aquele núcleo realmente de direitos, garantias fundamentais que baseiam todas as constituições do mundo, ou a gente vai continuar com essa nação parada. Qualquer coisa que tem que mudar, tem que ser por via pro PEC. E aí? Aí abre comissão especial, CCJ, etc. É demais. Lênio Streck. O Lênio, ele diz que eu sou... como é que ele diz que eu sou? Intriguento, não sei o quê. Ele diz, esse senhor do teu lado aqui. Esse cidadão aí que é complicado, cara. E é meu presidente ainda, só para ver. No Senadinho, eu tenho que aturar porque ele é presidente. Tudo isso. Mas se ele já tem um general para chamar de seu, tu sempre teve um ministro para chamar de teu, né? Cada um tem as suas coisas. Sabe qual é o ministro para chamar de seu dele? Posso dizer? Tem mais Gilmar que Mendes. Tem mais que um. Não, mas Gilmar Mendes é o ministro que tu chama de teu. Não. Tem livros editados, Gilmar Mendes. Temos afinidades editoriais. Você se dá há quantos anos? 25 anos. Desde os tempos de estudante, né? Eu concordo em parte com o Marcelo. Opa! Começamos muito bem. Não, mas só que tem um detalhe. É convergência da esquerda para a direita agora, da esquerda para a direita. Não, mas também hoje tudo tem que fazer por PEC. Que o pessoal estava concordando comigo e vice-versa. Tudo tem que fazer por PEC, não pode ser assim. Ótimo. É demais. Só que a reforma da Previdência é uma PEC. É uma PEC tão grande que sozinho dá quase o tamanho da Constituição. Não é verdade? Eu vou dizer aqui, ó, telespectador, olha pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Veja só, não tem nenhum problema do que o Marcelo falou, mas é só atento, assim, para... Eu sei o que ele quis dizer, mas eu posso fazer um bom argumento desconstruindo, não pessoalmente essa questão, mas... É tão grave essas questões o excesso de Constituição, eu concordo que tem coisas que não tem que estar na Constituição. Funcionamento do Colégio Dom Pedro II. Não, e não só isso. Tem um artigo na Constituição que diz são bens da União aqueles que lhe pertencem. Verdade. Não precisa nem lei para isso. Mas pior é o capítulo da saúde. A saúde é um direito do cidadão. A saúde é um direito. Se eu adoecer, eu vou processar o Estado. Mas, de todo modo, o governo acabou fazendo um atalho e achou que era mais simples aprovar tudo num pacote com uma PEC, quando talvez ele tivesse uma PEC menor e depois eu faria essa estratégia. Eu tenho uma PEC menor, desgasto-me menos e, como eu tenho uma boa maioria, pelo menos no início do governo, eu aprovo o resto por lei ordinária, por autorização na PEC, em algumas matérias, desconstitucionaria, e aí faria por lei ordinária. Mas o governo fez uma outra opção, ele entrou rachando para fazer uma grande PEC. Isso é um problema que, às vezes, o governo não tem a necessária assessoria jurídica no início, porque é bem no início, então tem que olhar o panorama. Então, eu faria diferente, né, se eu fosse do governo, né? Ricardo Alfonsin, o que eu vou te dizer, Ricardo?
Eu estou procurando alguma coisa para te provocar, mas a única que eu encontrei foi o general. Aliás, recuperação para o general. O general Sérgio Etigói, que hoje Festival em Etigói. Que hoje vai estar no Bial. Quem que é Bial? É o programa do Bial da Globo. Não, programa do Bial da Globo? Vai estar lá hoje. Hoje ele distribuiu dizendo que vai estar lá. Mas, Paulo Sérgio, satisfação. Ele sempre tem uma adoração pela Globo. Satisfação estar aqui no... Ele também, o Afonsinho, exatamente. Ele chama Bial. Bial, assim, com intimidade. Até com o Bial, quer dizer, fica É por isso que ele tem dificuldade com o governo Bolsonaro, né? Começa por aí. Mas a alegria aqui de estar mais uma vez e saudando desde logo o meu vizinho aqui de bancada, o Alexandre Velho, que está assumindo em junho, será eleito agora em maio, novo presidente da Federal Arroz. Que é cria tua, Federal Arroz, hein? Não é cria minha. Quem criou a Federal Arroz, no fundo, foi o Ricardo Alfonsinho. O Breno Pratos e outras tantas pessoas. Mas o fato é que é uma entidade Tu botou o Breno, mas quem criou foi tu. Não, senhor. E uma entidade que tem um histórico importante de luta pela lavoura arrozeira, pela agricultura em geral do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, o Alexandre, com sua capacidade, terá um grande trabalho pela frente aí. Que é um produto importante para a agricultura do Rio Grande do Sul, 70% da produção brasileira de arroz é nosso, né? Então, tem muito trabalho e muito problema para enfrentar, né, Alexandre? Desejo sucesso para ti. Obrigado. E lindeiro de Clóvis Terra. Lindeiro de Clóvis Terra, vizinho e parente. Vizinho de Porteiro. E vamos dizer aonde. Né? E parente. A tua produção é no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Sim. Mostardas? Mostardas, isso. Paulo Sérgio, parabéns. Obrigado. Ficamos muito satisfeitos com a tua eleição. É um prazer muito grande participar de um programa como o Pampa Debates. Boa tarde a todos, componentes ilustres da mesa. Realmente é um desafio muito grande porque a cadeia do arroz é muito complexa. Ela depende de muitos fatores, mas eu tenho consciência da responsabilidade que é tocar uma entidade que, na verdade, ela é regional, mas ela trata da política pública do arroz do Brasil em função, como falou o doutor Ricardo, de nós termos aí mais de 70% da produção aqui no estado. Hoje mesmo participei de uma reunião na FAMURS com vários prefeitos, inclusive da fronteira oeste, e nós estávamos falando da gravidade, o momento que passa complicado a lavoura de arroz e o impacto social e econômico que trará nos municípios esta diminuição de área, que ela já começou há 2 anos atrás, e certamente nós iremos continuar aí com essa diminuição de área nos próximos anos. Então, temos que enfrentar aí essa cadeia complexa que é o arroz. Pois é, e as questões do endividamento, parece que de todas as lavouras, a mais complicada é justamente a do arroz, né? Sim, nós estamos onde o produtor está com mais problemas, né? Mas a questão do endividamento nós estamos tocando, mas nós estamos preocupados também com as questões estruturais, porque nós, na verdade, não temos renda na lavoura de arroz. Então, nós temos que buscar, além de uma solução para o endividamento, que hoje lá em Brasília é o fundo de aval que está se falando, securitização está fora de cogitação, até porque demanda que entre no orçamento, depende de lei, depende de orçamento, então seria uma coisa de médio prazo. E nós precisamos de uma solução, se possível, no curto prazo. Tem um deputado federal aí com condições, capacidade para nos ajudar. Ele é gaúcho. Com certeza. A produção do arroz, 70% do arroz produzido no Brasil é nosso aqui, né? Com certeza. E sofrendo a influência daqueles acordos bilaterais que prejudicaram, né? Perfeito. A questão do Mercosul, o Mercosul tem 27 anos e nunca foi revisto, né? E nós temos uma entrada praticamente livre de arroz, principalmente do Paraguai, que representa mais de 50% do arroz que entra no Brasil. E este arroz acaba criando um parâmetro de preço em função de custos menores que eles têm do outro lado da fronteira. É uma bolsa de arroz hoje de 50 quilos ou 60? Aqui o preço médio CP é hoje R$ 42,00. Só que no Mercosul... O saco, né? O saco de 50 quilos. E no Mercosul tu acha arroz... Quantos hoje, reais? 42. Mas 42. Quanto é o quilo disso? Uma Pizza Hut custa mais 2,50. que R$2,50 o quilo. R$2,50 o quilo. Uma Pizza Hut grande custa mais do que isso. Com certeza. Dureza, hein? O Mercosul ele tem que ser revisto. Quanto no Mercosul você consegue? 42 aqui o brasileiro e lá? Aqui o 42 hoje o preço e lá tu compra arroz hoje é R$35,00.
O que nós vamos defender, principalmente no Partido Novo, é que se reduza os impostos que incidem no local, porque é o que você disse. Por que é mais barato o arroz de lá? Não é porque a fronteira é aberta e tem competição, é porque lá é mais barato produzir. Exatamente. Nós imposto único de 15%, 15% imposto único no Paraguai. Eu acho que vai melhorar muito com a reforma tributária que vem por aí. Lá é único? Essa é a grande na verdade, assim, o Brasil precisa da grande reforma tributária, da grande reforma previdenciária e do aprofundamento da reforma trabalhista. São as 3 reformas, uma para combater o déficit fiscal, a reforma tributária para melhorar a competitividade do nosso produto e a trabalhista para melhorar as relações de trabalho e empregar mais. Bom, a política nem se fala, mas a política, depois dessas 3, a reforma política... A reforma fiscal, questão dos impostos... Tributária, essa é a mais difícil de todas, porque acho CONFAS. Porque se você tem o problema do CONFAS, isso é um problema seríssimo. Eu trabalhei em alguns casos com relação ao estado de Rondônia. O problema da simplificação dos impostos, que é necessária, ela esbarra na própria concepção burocrática que o Brasil tem acerca da malha estruturante. Isso. Por exemplo, uma coisa, e isso tem que ser dito, não estou fazendo uma crítica aqui, estou trazendo um fato, e vocês conhecem. O coletor da coroa era o cara que ficava com um pedaço do imposto. Ninguém lembra disso porque não era nascido ainda, evidentemente, né? Paulo Sérgio. Mas o coletor da coroa ficava com um pedacinho. Todos leram isso na história, lembram disso? Pois hoje ainda, também o coletor, os que buscam em todos os estados, principalmente federal, tem um bônus pelo desempenho. Eu sempre penso assim, é quase como o sujeito que é professor de natação e tem um bônus por saber nadar. Mas vamos entrar então aqui no Estado, Sérgio. A questão da procuradoria e querer essa bonificação. É um fato. Mas hoje está a notícia nos jornais que vão dar um bônus novamente aqui na nossa Receita Estadual se atingir a arrecadação de 1 bilhão e não sei quando. Não deu um número lá que chegar a esse número. Ontem hoje no jornal. Eu vi hoje no jornal isso aí. É o fim da picada. É o fim da picada. Então estamos renovando a situação que está sendo criticada. Comissionamento. Eu vi só a manchete, mas não li a notícia. Mas eu me lembrei do caso federal. Agora está me dizendo que aqui no estado... Estão hoje, tem uma proposta do governo estadual. Mas já tem isso aqui. Acontece. Mas eu acho que não. Em cima do endividamento. Em cima da cobrança do endividamento. Agora também da procuradoria. Não, agora é sobre a arrecadação. Recuperação de endividamento já tem. Agora vai ser geral. Na quinta-feira, dia 18, o CREMERS enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam aos e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Está aí no seu vídeo. CREMERS em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, avisos do mundo, importes mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Agora uma dica especial para você que gosta de colecionar momentos inesquecíveis. Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes igual à do Ricardo Alfonso, uma GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection, para você colecionar estes momentos. Fale com o seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br/centralrs e participe. E agora nós vamos ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e dono da Laurentian, da Vinícola Laurentian. E mais, é um excelente compositor, tecladista, cantor, um maestro, o André Ria dos Pampas, o Dr. Gilberto Schwartzman.
Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração, e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. Obrigado, Gilberto Schwartzman. Jefferson, quanto nós pagamos de impostos diretos quando você compra um automóvel? No automóvel nosso, ele ultrapassa de 50%. Nossa Senhora. Bah. E o maior problema Direto. não é tu pagar, o maior problema é tu conseguir decifrar os impostos. É verdade. Por isso. E hoje, as próprias heranças da Constituição, tu recolhe o imposto, depois, 2 anos depois, tu recolheu errado, então tu pode recorrer, tu vai lá, entra na justiça. Então, até o ano de 2000, mais ou menos, eu não sou formado em contabilidade nem nada, mas eu conseguia fazer a contabilidade da minha empresa. De 2000 para cá, com todas as mudanças e as regras novas, nós temos o mesmo produto. Às vezes, vamos falar do setor de autopeças, tu tem a mesma peça de 2 fornecedores diferentes com tributações totalmente diferentes. É absurdo. E elas vão ser usadas no mesmo carro e servem para a mesma coisa. E isso nós vivemos hoje no nosso negócio. Me diz uma coisa, estou ajudando, vou me meter aqui numa pergunta. Por que é que as montadoras, os carros, enfim, as fábricas, que são opções, obviamente, mas hoje você tem carros de 90 mil reais, 100 mil reais, que tem mais tecnologia e mais balaca do que carros de 200 para cima. Por que isso? Por que isso acontece? Aí tu tem uma marca, tu paga por um status em determinados casos, tá? E tu tem tecnologias novas aí surgindo, tu tem montadoras novas. Mas é verdade isso que eu digo, né? É verdade, constatável é verdade. facilmente. Nós representamos uma marca chinesa, tu tem hoje em automóveis chineses uma tecnologia mais avançada do que carros que custam o dobro do preço. Tá? Agora, ainda tem, essa é uma indústria que está engatinhando ainda, então ela não dá a mesma qualidade, não tem a mesma percepção de qualidade de marcas consagradas. Agora não é possível. Foi a Ford fechar no Brasil, uma unidade Mas importante. fechou de caminhão, né? Mas fechou no Brasil, uma unidade importante. Está fechando no mundo todo. Mas isso é sintomático. Porque não querem mais fabricar caminhão. Tem alguma coisa não querem errada. fabricar caminhão. Eu quero saber do Brasil, eu não quero saber do mundo todo. Eles não Tem querem várias coisas saber do erradas. Brasil. Tem várias coisas Para começar, a erradas. Ford daqui, ou a GM daqui, ou a Fiat daqui, todas elas concorrem com as mesmas marcas do exterior. Quando o Brasil optou por fechar o mercado e proteger a indústria local e dar subsídio e cobrar imposto de outro lado, tornando o produto super... Mas pior que não cobra fechado imposto do outro lado. Claro que Pior que cobra, isso aqui. 50% do imposto Mas sobre o então carro. cobra imposto direto. Pois é, mas é um absurdo. E mesmo assim o importado é muito mais caro, por causa da proteção que tem de mercado. E quem é o importado? É o muito mais caro concorrente que tá da mesma importado. marca. Quanto tu paga para importar um carro? Tu que importa os carros? Quanto paga de quê? De impostos. Taxa de importação. Vai depender da cilindrada do carro, Sim, do não, motor, mas em média. mas tu vai de 52% a 61%. A 71%. Imagina. Mas tá errado isso, tio. É óbvio, mas é o que eu estou dizendo. Muito errado. É exatamente o que eu estou dizendo. Mas essa Isso é técnica absurdo. de abrir mão de impostos, por exemplo, de venda direta, eu usei exemplo hoje, aliás, eu passei pelo centro e a batalha de Waterloo do prefeito Marquesan é o centro de Porto Alegre. Perdeu. Não tem mais chance nenhuma de recuperar o centro, porque é impossível tirar as pessoas de lá que vendem de tudo. Que é o cara que está na frente da tua loja vendendo, é o cara que compra direto. O cara que vende direto um automóvel, não passando por quem tem uma estrutura para isso, porque o capitalismo funciona assim, você tem ônus e bônus, você tem empregados, etc. E se você começa, é a mesma que a internet, ninguém mais vai ao shopping
compra só na Mas internet, ele perdeu, acaba com o shopping. Ele perdeu o Waterloo, botou entramos nessa guerra, nem ele é o culpado, porque isso já vem desde que o Serquim saiu da secretaria. Só que ele disse que ia acabar com o negócio. Que ia acabar, não acabou. E devolveu o seu. Está onerando mais a sociedade agora com impostos escorchantes. Mas aí que tá. Na verdade, a gente vê como dois lados em conflito, o informal e o formal, porque o formal paga imposto demais, o informal não paga nada, quando na verdade os dois são as vítimas do Estado, que cobra demais. Porque se o informal tivesse uma forma de se formalizar mais barato, com menos burocracia, com menos impostos, ele se formalizaria. Perfeito. E o que está formal não se importaria em concorrer se ele tivesse menos impostos, menos burocracia. Ou seja, quem é o grande inimigo, quem é o grande vilão, no fim das contas, é o Estado. Que não arrecada do informal e do formal também não arrecada o suficiente para pagar suas contas, porque afinal de contas a economia fica cada vez mais Agora fica uma questão aqui. Nós temos um deputado aqui que é arenista, lembrando teu pai aqui, do PP. Não, eu falo porque é terrível, rapaz. Eu sou claro que eu sou arenista, eu fui da juventude arenista, o que tu quer? Eu digo isso com muito orgulho que ele é. E outro que é oriundo do PP, agora nós temos um governador do Novo em Minas Gerais. Isso. Ele está fazendo tudo como o senhor pensa ou não? Ninguém faz tudo como a gente pensa, para começar. Acho que tem que fugir um pouco dessa. Mas ele está fazendo muita coisa. O que ele está fazendo lá? O senhor está acompanhando a gestão? Tenho acompanhado, sim. Não, para começar, ele tem tentado pelo menos moralizar a coisa e dizer, olha, o seguinte, a partir de agora a gente tem que fazer uma varredura em todos os cargos que tem aqui, que foi a primeira coisa que ele fez, e extinguiu ou não ocupou uma série de cargos de CCs, etc., ocupados por gente ganhando 10, 15 mil em empresas estatais para não fazer nada. Sinceramente, Paulo, isso aí é a primeira coisa que tem que fazer, dar exemplo. Segunda coisa, ele tem tentado buscar também junto ao governo federal a mesma coisa que o Sartori vinha fazendo nos últimos 4 anos e agora o Leite está tentando fazer também. Conversar para ver uma solução para o déficit que deixaram atrás. E para concluir, só para dar 3 exemplos aqui, a questão de Brumadinho foi fatal para o governo que estava começando. Uma tragédia de proporções internacionais e o governo já assume com acho que 20, 30 dias, foi em janeiro ainda, né? Em janeiro ainda com uma tragédia dessa. Mas eu achei, Paulo Sérgio, importante essa iniciativa dele essa semana, não sei se foi nesse final de semana ou no anterior, que ele formou um grupo entre os governadores da região sul do Brasil e da região sudeste, que representa 70% do PIB brasileiro e que terminam sendo envolvidos nesse processo maluco do Brasil, com um custo do Nordeste terrível e sobrando para nós aqui uma conta impagável. Então eu achei esse grupo que foi criado entre esses governadores para ter força de reivindicação em cima do governo federal e transmitir para a população a necessidade de mudança desse quadro federativo do jeito que ele existe hoje. E daí, tomara que disso aí realmente frutifique. Não, o quadro federativo não existe. Não existe, mas aí é aquela velha discussão do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, que é muito maior para quem é lá de cima, supostamente para eliminar as desigualdades regionais e desenvolver. Só que vai cair na mão de quem? Daqueles mesmos administradores que há séculos deixam esses estados para trás. Adianta só mandar dinheiro? Nada. Na verdade, eu tenho dito assim, se tem uma coisa que esse Fundo de Participação dos Estados faz, de acordo com o que diz o seu espírito, né, é de acabar com a desigualdade regional. Está todo mundo ficando igualmente pobre. Dividindo. Eu quero essa questão. Mas o Nordeste produz muita riqueza, né? Tem que cuidar, assim, muito quando a gente fala do Nordeste. Não, eu acho que na iniciativa privada, sim. Eu acho que na iniciativa privada... E depois tem outra coisa, a questão dos incentivos fiscais que foi dito antes aqui. Nós temos aí o Bernardo Api, que deu uma palestra para nós faz 2 semanas lá na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, nós temos um sistema maluco de incentivos fiscais que faz com que montadoras se instalem em Mato Grosso, né? E frigoríficos se instalem em São Paulo. Né? E aí o que acontece? Eles têm que fazer o transporte nas nossas estradas, com a nossa infraestrutura precaríssima, de carne de um lado, carros para o outro, sendo que nós não temos a menor condição de fazer isso dessa forma. A gente hoje para a instalação de uma montadora no Nordeste, e não é só para a instalação, só para te teres noção do que acontece conosco. Eu tenho um carro produzido no Uruguai
ele sai de navio do Uruguai e vai até o Espírito Santo para ser nacionalizado, para voltar de carreta para Porto Alegre. E ele vai mesmo lá e volta? Ele vai e volta. Vai e volta. Hoje nós temos por efeito fiscal. É impressionante. Mas isso é absolutamente patético. Isso. Mas é a realidade do negócio. Eu pensei que ia só no papel. É a realidade do negócio. Não, o carro sai de navio, mas a vai ao a Espírito Ford Santo. funciona assim também, né? Vai na Bahia e volta. Por causa do benefício fiscal. Claro. Mas isso... Que tem lá naquele estado. Mas isso com a reforma tributária que está sendo pensada é para acabar, porque aí o imposto não vai mais incidir sobre a produção. Mas vai pegar depois toda a cadeia quando vem no consumo, como é nos Estados Unidos e em quase todos os países do mundo. Você faz uma competição entre consumidor. O consumidor que paga mais barato vai para o estado de cima porque o imposto do consumo é mais barato. Mas você não faz essa guerra que só existe no Brasil. E enquanto tem guerra fiscal, o que você vai fazer? Você tem que entrar na guerra. Vai fazer o quê? Tem que entrar armado. Né? Olha, isso aí acontece em todas as áreas. Pegamos 1000 exemplos aqui, não piscar de olhos. Pega a questão dos telemarketing. Empresas gaúchas são instaladas lá fora. O ISSQN lá é mais barato que aqui. Aí pega as locadoras de automóveis. Estão lá em Minas Gerais. O Rio Grande do Sul está tapado de Uber em tudo que é lugar, né? O Rio de Janeiro, o trânsito botou mais de 220 mil carros dentro e as locadoras, e cada um no seu negócio, eu não estou dizendo que não deva fazer, cada um vende o seu negócio, mas aí... E aproveita as brechas da lei. A locadora hoje dá incentivo para você pegar e alugar e transformá-lo em Uber. A locadora te dá um grande desconto. Então, e aí Paulo, me permita contra o presidente Alexandre Deixar o presidente das locadoras falar. Hoje não é mais a locação de veículos. O negócio da locadora é comprar o carro, ficar com ele por 6 meses para poder vender. Porque eles compram mais barato do que nós, concessionários, pagamos da fábrica. De novo o problema. Presidente Alexandre. Não, só aproveitar o gancho, o tema que o deputado Van Hatten levantou da questão tributária, né? Isso é fundamental e nós estamos tendo uma abertura por parte do Ministério da Economia para discutir isso. Porque, na verdade, não é uma falta de competência do produtor gaúcho, que tem a segunda maior produtividade mundial numa área superior a 1 milhão de hectares. Então, não é choro de arrozeiro que eu estou falando aqui. É as diferenças, por exemplo, nos grandes centros consumidores, os centros como São Paulo e como Minas Gerais, que zeram a alíquota para a indústria que está localizada dentro desses estados, e tem alíquota zero. Então, eles trazem arroz do Mercosul a 4% e alíquota zero. Eu, para colocar arroz dentro destes estados, eu tenho que pagar 12% no arroz em casca e 7% no beneficiado. Quer dizer, uma falta de competitividade, é isso que nós estamos buscando. Se é 4%, vamos todo mundo pagar 4%. Entende? Que seja 4% para todo mundo. Então, aí nós vamos ter condição de competir de igual para igual. Abrir mão de um benefício aqui, outro ali, impressionante. E daí... É impressionante. Então, para você fazer uma reforma tributária, o melhor é fazer algo que valha para todo mundo. Né? Simplifica, porque grande parte do custo tributário nem está no tamanho do imposto, mas está na complexidade que você estava falando antes, né? A atividade fim da empresa qual que é? Da concessionária é vender o carro. Sim. Mas você tem que ter advogados, tem que ter contador, tem que ter um monte de gente para atividade meia, auditoria, porque senão você não vai conseguir vender o carro. O Brasil é o país em que mais horas se leva a preencher papelada burocrática para pagar imposto. Mais de 2.600 horas ano em média. O segundo país do mundo, se não me engano, é a Bolívia, com 1.800 e poucos. Eu sou invocado como locadora de carro brasileira. Sou invocado pelos custos, pelos carros ruins que põem e pelas exigências. Se você não devolve o carro limpo, tem uma multa. Você mesmo tem que lavar o carro ou algo desse tipo. E outra aí, o seguro. Eu fui alugar um carro em Minas Gerais e assim, o seguro. Se o seguro, a franquia é R$4.000. Eu disse, não, mas eu quero sem franquia. Eu disse, não fazemos. Como assim? Não, porque as nossas leis, não sei o que, o cacete, lá, não pode... Tem que vender o seguro, né? Aí, sim, mas eu quero um seguro como qualquer país do mundo. Se o cara me dá um arranhão, eu vou pagar do meu bolso. E até porque no teu cartão eles pegam ali, bloqueiam bloqueia o dinheiro. Exatamente. Bloqueia 4 mil no teu cartão, porque se um cara bater, paga o cara da bicicleta, ou aqueles motos nas cidades grandes, passa bip e te arranha todo um lado. Vai custar quanto? 1.500. Como está dentro da franquia, você paga a alocação, mais R$1.500. Velho, aí não dá, é difícil.
É ruim. Por isso que o Brasil está errado em tudo. O problema que a gente certo no Brasil hoje. O problema não são as regras. Foi o que ele disse, é uma lei que estabeleceu, muito provavelmente, que a companhia não pode vender A lei da seguradora São todas as exceções que a lei da seguradora? Isso, Da é seguradora. um regulamento. o regulamento. Mas por algum motivo estão fazendo isso. Deve regulamento. ser porque muita gente informava-se nisso que não Também, ocorreu. Sei claro, lá. claro, evidente, Pode acontecer evidente. tanta coisa. Alguma coisa acaba fazendo, gerando esse incentivo. Então, pô, tem tanta coisa que tem que melhorar mesmo. A União e o Estado estão quebrados. O ministro Paulo Guedes, apesar de tudo, fala no novo Pacto Federativo. Significa redefinição, atribuições e melhor participação dos entes federados no bolo tributário. Aproveitamos a posição do ministro saindo do simples discurso. Jorge Lisboa Guelzer de Erechim. Seria uma boa, sem dúvida alguma. Mas Quero ver quando é que vai ser o Pacto também, Federativo. exatamente. Vamos mexer. Por mas que ele não se não- mexe? Por que não se mexe no juro Mas bancário? ele disse, não sai Por previdência, que não se esqueçam- mexe no juro bancário? É. Porque temos uma política rentista e está no comando do Ministério da Economia. Mas ele tem admitido E que isso o e disse que isso vai mudar. governo abocanha muito através do IOF. É o imposto mais rentável do governo, o imposto financeiro. Vai mexer absurdo de um nisso. imposto. É um absurdo de um Aí imposto. bota o banqueiro. Alterado por resolução. Jamais ele vai prejudicar banco. Jamais. O governo é Pode sócio ter do certeza. banco. Claro. Os bancos, por exemplo, ganham mais com as taxas e tudo, né? O Não, Jefferson eu estava juro mesmo. contando que você fica 3 meses com uma conta parada, eles Assim, não. Ameaça- sem movimentação, ameaça. então tirar a Ameaça o conta. quê? Ameaça Encerrar. encerrar a tua conta, mesmo que tu tenha investimento no próprio banco, na própria conta. Mas Paulo você não Sérgio. mexe com ela. São Paulo exige carro Uber emplacado lá, senão não recebe licença. É o mínimo que um Estado pode fazer. Isso eu quero dizer o seguinte, ó. Você tem todos os problemas do Uber e do táxi, eu acho que eu não posso botar uma Mas aqui também eu transportadora acho sem que tá na caminhão, lei mas isso aí. tudo bem. Eu até acho que a livre iniciativa e tal, o sujeito vai ganhar a sua vida. Não quero complicar a vida dos outros, até eu uso bastante Uber. Mas limpo uma série de coisas. No entanto, uma coisa, tem que emplacar no próprio Estado, Mas- no mínimo no município. Eu vou Não, mas eu discordar acho que isso aí tá, frontalmente, eu mas acho tudo que bem. isso está na Acho lei. que uma vez a gente pode discordar hoje, até tão... Hein? Eu acho que tem que ser livre. Não, mas não pode ter carro com placa que não seja de Porto Alegre na Uber aqui, eu acho que não pode. Pode, Pode. Belo Horizonte, Pode ter. então. Belo Horizonte. Mas o que vai mais tem por causa acontecer das hoje... Por isso hoje pode entrar os carros locados. Os carros, exato. as locadoras não emplacam os carros aqui no Rio Grande do Sul. Exato. A maioria é Belo E Horizonte. aí pode estar. A maioria é Belo Horizonte. Mas o que Tenho acabou dúvidas. com o mercado do táxi Não, em pode muitos ser. locais foi justamente isso, o protecionismo de uma cidade ou de outra. O taxista pode sair de Porto Alegre para levar para Canoas, mas não pode embarcar passageiro de Canoas. Estou dando um exemplo, não sei se nessas cidades funciona assim mesmo, mas em geral assim. Mas não pode embarcar um passageiro em Canoas para levar a Porto Alegre. Então ele vai, ele cobra o dobro da viagem porque ele vai ter que ir e voltar. E aí o que acontece? O Uber não cobra, porque ele vai de Porto Alegre até Canoas, se ele quiser ele pega um cara de Canoas e volta para... De novo, não sei se esses exemplos estão cabendo no mundo real, mas em geral acontece assim com os táxis. Sim. Então acaba gerando outro incentivo perverso, que é o de o cara ter que cobrar o dobro por uma corrida porque o carro não é emplacado na cidade. Claro, Ó, o Moisés de cavaram Caxias que sua está própria dizendo aqui, ó. sepultura. Todo aposentado de iniciativa Outra. privada continua pagando a Previdência e descontando da aposentadoria. Isso é engraçado. Não faltam os funcionários públicos que, depois de aposentados, não pagam nada, ganham avanços, aumentando suas aposentadorias. Ele está equivocado, estou lendo o que ele está dizendo, né? Querem Esses dias a falar gente que a já corrigiu Previdência é isso. deficitária? Claro, desvia o dinheiro da Previdência para tratar o buraco dos governos. Sabe o que eu queria poder fazer? 14% para o telespectador saber que é o desconto de qualquer pessoa. Se esse dinheiro do INSS ainda existisse, porque na verdade é um sistema que quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem está na inativa, inativo. Se existisse essa possibilidade, eu oferecer como governo. Se você quiser o dinheiro do INSS, tudo que se pagou até agora, você ganha de volta, você se liberta desse sistema, põe numa poupança, acha a previdência privada que você quiser, está livre do Estado. 90% acho da população, se não mais, ia aceitar. Faz um PDV de É previdência. isso. Eu queria ter essa liberdade de me libertar do INSS, mas não dá. E aí cria uma teia Mas de pior é o proteção seguinte, social para os que não conseguem. aí não é percentual aquela pequeno. situação de quem, hein, Olênio? E a capitalização? Não, É olha isso, aqui. mas é É isso. isso aí, capitalização. Mas a capitalização é daqui para Daqui frente, não, pra você não frente. recupera, por Agora- isso que só vale para os mais jovens. Agora, essa verdade que está dizendo aí, que o camarada que paga a Previdência hoje está pagando para outro se aposentar,
Na realidade, nós estamos pagando para guerrilheiro, que nunca descontaram coisíssima nenhuma, para também trabalhador rural, que nunca descontou. Isso é assistência social, tem que sair do dinheiro do Tesouro e não de quem pagou Previdência. Exatamente. DRU. Essa DRU é o maior escárnio. Mas essa aí está fora. Isso é infiel. PEC, né? Hein? Nessa PEC ela está fora. Vai sair a DRU? Saiu, sim, senhor. Opa, tem certeza disso? Sim, mas eu estou dizendo aqui o documento. Sim, senhor, da PEC. Vou passar a ser favorável agora. Se tirou a DRU, já estou com o Paulo Guedes. Mas claro que mas sim. a gente viu esses dias para fins previdenciários não tem que DRU. não, hein? Não, nessa PEC não tem. Para fins previdenciários, fora DRU. Mas a DRU continua no... Mas não para fins previdenciários. Isso que ele está falando de fins previdenciários. Fica na Seguridade Social. Fica retirando a Seguridade Social, é isso? Aí eu já não tenho... Do PIS e COFINS, claro que vai continuar. Vai. Não, o governo não abre mão disso. Não. Presidente, o presidente está estreando no programa, então você tem que dar uma atenção para ele. Estou me sentindo muita vontade aqui. Mas já, olha aqui, ó. Faz de conta que tu está velho no programa. Tá bem. Não, o doutor Ricardo é conhecedor do assunto do arroz há muitos anos, então eu me sinto à vontade que eu estou na retaguarda dele. Mas assim, a questão do juro que foi comentado aqui, né? A gente está pensando num novo modelo de crédito rural. Não para esta safra, mas sim para 2020. Este novo modelo, o que vai se trabalhar? Um seguro e de posse de uma apólice de seguro, tu vai negociar uma taxa de juros com o banco. Então, tu passa a ser ter uma operação garantida por uma apólice. O Antônio da Luz da Farsul está participando desse processo lá no Ministério da Economia e junto à Câmara. Antônio da Luz, hein? Antônio da Luz é brilhante. Ele é brilhante. Então, ele faz parte lá da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização, que a FEDERARROZ tem uma cadeira nesta Câmara. Eu sou o representante lá na Câmara. É de todos os grãos, não só do arroz. E lá se pensa o futuro do agronegócio. E o futuro do agronegócio tem que trabalhar com taxas de juros menores. E, para isso, nós temos que ter uma segurança maior, tanto para o produtor, como também para o sistema bancário. Todo mundo só baixa a taxa de juros se tiver uma condição de risco menor. Então, eu acho que isso é um passo muito importante que nós provavelmente vamos conseguir dar aí para 2020. Mas nessa questão do crédito agrícola, né, tem pilares que sustentariam a atividade que a lei determina e que nunca foram obedecidos, que é essa questão do seguro. A agricultura sem seguro não existe no mundo. O risco que corre, sempre vai ter o problema do risco do crédito, tudo vai encarecer. Não tem a questão do preço mínimo, não tem seguro, não tem instrumentos de comercialização e o financiamento sempre em valor. Hoje só 20% dos agricultores, um pouco mais, que tem acesso ao crédito oficial, 70%, 80%, 70%, 80%, não tem acesso ao crédito oficial porque não foram obedecidos esses pilares e grande maioria dos agricultores não consegue acessar. E tem um problema que até para o deputado que ainda não é muito provável, muito afeto a esse assunto, é que eu acho que comida boia de brasileiro, que são as fundamentais, são as básicas da cesta básica, que é arroz, feijão, batata, isso tinha que ter uma política própria. Sim. Porque como é que tu vai ter uma política igual para arroz e batata e feijão igual a soja, que tem um mercado mundial, que tem... Mas aí é de perguntar, se fala tanto na questão de competência aí de quem cria os produtos derivados do arroz. Quais são os produtos derivados do arroz? Só para... Se eu perguntar para o presidente, ele vai ler. Quais são os produtos derivados do arroz? Não vale bolinho de arroz. Bom. Muito pouco, verdade. Quais são? Óleo. Não tem óleo. Tem óleo de farinha. Tem óleo. Quais são os deputados? Mas o povo não sabe. Os produtos derivados do arroz. Não sabe. Alguma farinha de arroz que também é feita. E aí começa... Os produtos derivados do arroz. Entrou na cesta básica, inclusive, no ano passado. Olha aí, bem lembrado. Vamos lá. Quais são os derivados do arroz? Tu que é de agudo. O arroz é óleo, farinha e Tu já comprou alguma vez farinha de arroz? Eu nunca comprei. Já viu no supermercado? Já viu no supermercado? Mas ela é usada para finalidades especiais. Sabe que isso... Vem cá, a massa na Itália, a massa para alimento animal, o arroz não é uma boa opção?
talvez seja mais um produto, né, para a gente tentar agregar valor à ração para cachorro. Quanto é que custa uma ração de cachorro, né? Mas só complementando essa questão... Por que não se faz isso, presidente? É a pergunta que se faz. Não. Porque só vê o arrozeiro chora. E eu já chorei com vocês. Quantos anos desde o Alfonsinho? O Alfonsinho me fez chorar com arroz. Um pouco é a falta de costume que o povo gaúcho... E olha, tá aqui um cara... Eu não como nada sem arroz. Sim. Nada. Sim. Nada. E com a cebolinha, né? Aquele do barranco lá. Aliás, comi lá domingo. Um pouco, Paulo Sérgio, essa falta de costume que o gaúcho, e aí tem uma diferença muito grande, né? Onde nós produzimos 70% do arroz brasileiro, não se come os derivados de arroz. Tu chega no supermercado em Brasília, tem lá um corredor inteiro com a farinha, diversos tipos. Geralmente isso é atendido pela indústria de Santa Catarina e não pela indústria gaúcha, que não tem ainda esses produtos. Ainda é um pouco mais caro, mas está aí os celíacos, né, que exigem um produto sem glúten. Então é um mercado que nós temos que explorar. Olha aqui, ó, eu esse fim de semana, não sei onde é que minha mulher conseguiu um suíno a passarinho. Costelinha, pequenininha, frimeza, daquela cooperativa lá de Medianeira, no Paraná. E aí eu comecei a pesquisar, não conhecia aquela cooperativa, Lar, né? Qual é? De Medianeira, no Paraná. Uma cooperativa. Os produtos que esses camaradas têm, uma embalagem maravilhosa. Bom, mas o cooperativo no Paraná, esses caras são os craques. Estão entrando no mercado do peixe. Aqui só entra no Sam's Club, não entra em outro lugar. Esses produtos dele. Espetacular a solução que eles têm. Essa questão a questão de agregar valor aos produtos da produção primária. A gente vê, e também o ministro Pratini sempre... Porque tu não pode comprar um bolinho de arroz numas embalagens para chegar só frita. Lembra o ministro Pratini sempre dizia, né, comparando ao que o Brasil não sabe vender nada que tem, aí ele comparava a água Perrier, que a França consegue vender água para o mundo inteiro, né, e pagando horrores pela água. O café da Alemanha. Então deixa eu te contar. Deixa eu contar uma experiência da semana passada. Eles não produzem café? Aliás, espetáculo, obrigado pelos cafés. Recebi um kit de cafés da Colômbia que ele me trouxe. Mas o Paulo Sérgio, 2 saquinhos já foi. Essa questão do café é exemplar. Essa questão do café é exemplar. Eu fui a Nova York semana passada. Abriu um Starbucks ali no Chelsea, mas é um troço de mais de 1.000 metros quadrados. Tem vários países. Não, é uma coisa impressionante. Tem café. Aí eu fui filmando para mostrar. E eu faço parte, tem um grupo desse de WhatsApp lá do Cafés do Brasil. Que tá todo o povo do café reunido ali. Eu fiz questão de filmar. Todos os cafés, não tinha café brasileiro. Não tinha. 60% do café mundial é produzido aqui. Na Europa tem, mas... Você vai à Itália e compra café brasileiro para trazer para tomar aqui, que não produz nada. E aí não tinha, aí eu filmei. Era Guatemala, era Indonésia, era não sei o quê. Brasileiro não tinha. Aí passei pro pessoal lá. Aí formou uma confusão no grupo lá. Né? A turma lá nessa linha... A Colômbia. Ele me trouxe. Eu tenho casa em Morro Reuter. Vizinho nosso. Isso. E aí o pessoal de lá, eu vejo a questão dos plantadores de batata. Então você colhe um monte de batata, você vê o preço da batata, é de chorar. Não, mas subiu a batata agora. Subiu. Batata de tomate. Recebendo, mas querido, subiu porque... É porque quebrou a produção. Quebrou a produção. E quando dá muita, você não tem como dar vazão. Aí o cara diz assim, se der certo... Olha o drama de um plantador. Se der certo, dá errado. É isso aí. Como assim? Perfeito. Sim, é paradoxo. Perfeito. Onde está o bom, está o ruim. Se der muito, eu ganho pouco. Agora, é sempre assim. Olha aqui, vai no mercado... Não tem uma política, não tem política de fazer. Outro dia no mercado público, sempre que eu passo ali, eu vou tomar um café do mercado, que é muito bom o café do mercado. É do Triângulo Mineiro. O café do mercado é oriundo lá do Triângulo Mineiro. É do Triângulo Mineiro. Bom, tudo bem. É brasileiro. É o que importa, não é colombiano. Mas só pensar que era brasileiro, só porque falou Triângulo Mineiro, deu uma parada aí. Foi. Minas é Brasil ainda, não é só o Rio Grande do Sul. Eu achei que fosse do Paraná, porque eu achei que era do Paraná. Eu achei que fosse do norte do Paraná, sinceramente. Eu nunca olhei de onde é que é. Me surpreendeu que é do Triângulo Mineiro. A gente também tem que incomodar um pouquinho. Não, é que eu pensei que fosse do Paraná. Por isso que me deu esse branco, porque eu devia ter olhado, eu não sabia que era do Triângulo. Agora, na frente tinha o café, tu sentava ali para tomar o café. Agora não tem mais, tu toma em pé. Quer tomar um café? Fica ali em pé. E deixa eu só dizer uma coisa aqui, que outro dia eu fiz um texto assim, quero ser coaching de hotel. Fiz um texto para o Osso.
Eu sou murrinha desse tipo. Foi tudo que eu hotel, que eu paro, as pessoas me convidam, eu vou lá e a primeira coisa que eu vejo de manhã, o café. Quando o cara tem um café num tonel assim, onde o sujeito vai ali, pode ir embora, fuja, que é fria. Mesmo no hotel 4, 5 estrelas. Se o sujeito te traz o café, se tem uma máquina, fuja, que é picaretagem. Você vai para pegar a América Latina, não quero falar da Europa, que eu conheço razoavelmente. Chega na Colômbia, por exemplo, Argentina ou Colômbia. Chega lá, você se senta na mesa e o cara assim, vai querer um café? Café tinto? Aí ele te traz o café num bule. Café no bule. Quentinho. O leite também. E o leite também. Aqui ele te dá numa cambona que ele fez às 5 da manhã com café misturado com cevada para dar mais lucro. Por que ele não cobra R$5 a mais? Eu já disse pro cara várias vezes. Eu fui num hotel fino lá, o Bourbon de Curitiba. Eu digo, o melhor hotel é o pior café. Eu digo assim, cobra R$5 a mais, querido. Cobra. E me faz um café que presta. Nós vamos... No Paraná, hein? Nós vamos agora... Eu me lembrei dessa na Copa do Mundo, em 90, em Turim, quando eu fazia futebol, com um colega nosso. E em Turim, eu me lembrei do tonel, aquele negócio era a torneirinha. Ele foi lá, baixou a torneirinha, serviu o café dele e saiu. Daqui a pouco, quando nós olhamos, estava inundado de café. Deixou aberto. Deixou a torneirinha aberta. Foi um vexame internacional. Fez um bem. Internacional, é. Fez um bem, porque devia Nós vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Terminou a apresentação com o presidente, Alexandre Velho, da nossa Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a nossa Federarroz. Agora o senhor começa o seu ponto final. Obrigado. Essa questão da oferta e demanda, né? Nós tivemos a coragem de começar a falar na Federarroz em redução de área. Mas como assim? Vocês são a entidade de defesa do arroz e falam em redução de área. Por quê? Nós temos que pensar hoje num sistema de produção. Eu planto soja há 6 anos. Atualmente a área, 50% já é soja. A única maneira hoje que o produtor tem de reduzir o custo na lavoura de arroz é ter um sistema de produção, então um conjunto com a soja e também com a pecuária, com cobertura vegetal, onde tu tem então um outro produto, tu sai da monocultura e a única maneira, Paulo Sérgio, de tu ter uma redução nos custos do arroz de 15% de um ano para o outro, em função que tu tem então a soja. Não vou falar em melhoria de fertilidade de solo, diminuição de plantas invasoras, uma série de situações aí que este sistema proporciona. Então nós temos que regular o mercado, já que não temos políticas públicas, que nem bem falou o doutor Ricardo. Se nós não temos políticas ainda públicas para defender este produtor, nos Estados Unidos o preço mínimo do arroz é R$57. Hoje lá está 45 e o governo banca a diferença. Aqui nós temos esta lei de mercado, este Mercosul, que tem 27 anos e não tem regra nenhuma, entra a quantidade que quiser, quando quiser, então não existe um regramento da entrada deste produto. Então, na verdade, nós temos que pensar num sistema de produção para daí sim viabilizar o produtor e melhorar a renda da atividade. Ricardo Alfonso, seu ponto final. Que agora vai muito para a França, né? Agora é francês. Não, Ricardo Alfonso. Ele é rico, porque antigamente era Afonsinho. Depois ficou bem, ele era Alfonsinho. Isso me lembra o nosso Wilson Ferrarim. Quando era pobre era Virso. Depois ficou mais ou menos Wilson, agora é Wilson. Grande Ferrarim. Mas o Paulo Sérgio, nessa questão de França, exterior, cada vez que a gente sai, o que nos deixa frustrado é que o fosso aumenta, né, da diferença entre qualquer país mais ou menos desenvolvido, mesmo chega do leste europeu, qualquer coisa que você for, o fosso é maior, nós não cada vez, em vez de a gente aproximar, nós estamos... essa semana passada caímos de 7º para 8º na economia mundial, a Indonésia nos passou à frente. Por que passou à frente? A Indonésia era um país horroroso, a educação recuperou a Indonésia, a tecnologia mudou tudo. Daí nós aqui colhendo esse fosso da educação, a tristeza
pode não gostar das manifestações do nosso Olavo de Carvalho, mas o que ele fala nessa questão da necessidade da educação, de o Brasil mudar isso aí... Ele botou, tanto é que ele botou excelente ministro da Educação. O Vélez maravilhoso, maravilhoso. Mas ele gosta tanto de educação que botou o Vélez Rodrigues. Deixa eu deixar claro que eu não concordo com nada que ele diz, mas em todo caso isso é uma coisa que ele fala. É uma paixão pela educação que ele tem. Mas então esse assunto... Arrumou um colombiano para ser ministro da Educação. Nossa participação, só encerrando, nossa participação no mercado mundial chegou a 4%, está em 2,5% de produtos e serviços. Quer dizer, onde é que nós vamos parar numa coisa dessa? É um andar para trás. Lênin Streck. Muito rapidamente, um abraço para o pessoal da região de Morro Reuter, que eu um dia encontrei no aeroporto, indo viajar, tirando fotografia. O pessoal assiste o nosso programa, toda aquela região, dois irmãos, Morro Reuter e todo mundo. Uma questão do transporte, né? Essa questão da perda que se tem da soja, só ver os caminhões passando, o que tem a perda e como nós poderíamos usar trens, isso é uma coisa velha. Essa do carro do Uruguai foi de esquadra, vou fazer um texto sobre isso, vou atrás, eu fiquei impressionado, o cara sai de lá, volta e vem pra cá. Nunca viu nada, absolutamente sai de navio, vai de cegonha depois. E o centro de Porto Alegre. Pô, pega o aço brasileiro, vai pra China e volta. A batalha de Waterloo do nosso prefeito, eu passo no centro, eu queria comprar um radinho. Mas não numa loja, nem nas lojas, que as lojas não existem mais, porque foram tocadas e o cara disse, quer vender cabelo? Não era o meu caso, mas as mulheres passam com cabelo comprido e o cara quer vender cabelo, o cara disse, a laminuta tá R$7, tudo. É assim, ó, aí o cara vende calções da Adidas, assim, uns 15 calções da Adidas. O celular, carregador portátil. Tudo que tu imagina. Aí o cara disse, mas da onde o cara pega isso? Claro, a gente sabe, mas o prefeito perdeu essa. O Waterloo... Só não vende arroz porque não dá lucro. Mas tem melancia, tem uma série de... Não, mas quem vende o arroz ganha dinheiro. Quem vende o arroz... O varejo ganha. O varejo ganha dinheiro. O cara que vende direto para o consumidor ganha dinheiro. Eu fiquei impressionado com isso. Meu deputado Sérgio, esse é o ponto final. Olha, eu sempre tento ser otimista também, né? Porque o pessimista sofre sempre. E o otimista, se tiver que sofrer, vai ser no final, não é, Marcelo? Então nós queremos tentar arrumar as coisas. Qual é a diferença de um de outro? O otimista sofre calado. Pode ser. Mas eu acho que o andar para frente... O senhor não está enxergando tudo isso. Doutor Ricardo, andar para frente, eu acho que estou particularmente ansioso e comemorando a oportunidade amanhã, Marcelo, do Estado do Rio Grande do Sul começar a mudar, andar para frente, retirar essa cláusula esdrúxula que jamais deveria ter constado na nossa Constituição, que é a única, aliás, do país, o que atesta. Né? Do mundo, talvez. Do mundo, talvez, né? Então, eu acredito que amanhã a gente comece a andar para frente, primeiro turno. Tenho absoluta convicção que será uma votação expressiva por parte do povo, não é do governo, né? Para que a gente retire o plebiscito neste primeiro momento da CE, da CRM, da Sulgás. Nós, não é, Marcelo? Sempre pensávamos em ir além. Talvez possamos fazer isso ainda, tirar o plebiscito em qualquer circunstância. Então, é específico para essas específico para essas três. É que, na verdade, está previsto para 6, né? Mas então vai tirar dessas 3. Banrisul, por exemplo, Corsã também está previsto. Segue ainda, mas cada... Doutor Jefferson, degrau no seu tempo. Ponto final, que de uma vez por todas consigamos aí aprovar a reforma da Previdência, em seguida a reforma tributária. Nós não vamos parar, sendo otimista, nós não vamos parar de acreditar e de trabalhar, mas que pensem muito nas exceções. Não quero brigar com o colega, mas o governo não pode sustentar ou ter um papel de importância no sustento de um negócio privado. Tá? Ele não pode balizar. Eu também quero que o governo diga que eu não posso vender carro abaixo do preço de tabela quando ele está 100 dias no meu estoque e que o governo pague a diferença para mim. Mas por que será que a Europa e os Estados Unidos fazem isso? Bom, porque tem estado grande demais. Comida, é comida. Deputado Marcelo Mandato, olha a CIDA. Segurança alimentar. Cuidar com as exceções. Olha a CIDA As regras não são tão ruins. Segurança alimentar. Estamos no As ponto exceções final. é que nos matam, mas vamos trabalhar.
Olá, boa noite a todos. Gostaria de saber do deputado Marcel Van Hatten o que a Câmara dos Deputados fará para combater o abuso de poder do STF e na defesa da Constituição. Abraços, Cida. Bom, Cida, eu ia falar da reforma da Previdência, vou falar no ponto final, mas faço questão de responder sobre a questão do STF também. Eu fiz vários pronunciamentos na semana passada. Houve, inclusive, requerimentos feitos por deputados que eu subscrevi para questionar o que o Supremo estava fazendo, uma censura à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. E o que mais deixa a gente assim, realmente estupefato é que depois, quando foi retirada a censura, foi lá o Toffoli só para dizer, não, mas eu tenho então um troco para dar, foi lá e também disse, não, agora o Lula pode dar entrevista, né? Ou seja, é um troco simplesmente, é só uma atitude política. Ele deixou o Lula preso e soltou o Zé Dirceu. Pois é, o STF está sendo utilizado politicamente em muitas ocasiões, isso nós não podemos admitir e nós na Câmara dos Deputados estamos fazendo o possível para evitar isso. Mas enfim, agora passando para a reforma da Previdência, que é o meu ponto final amanhã, espero, nós vamos finalmente votar na CCJ. É o primeiro passo para as reformas em geral que o Brasil precisa, depois a tributária, depois a trabalhista e a reforma política, todas elas foram mencionadas aqui e são absolutamente importantes. É bem legal de lembrar também que o Paulo Guedes está tendo um papel fenomenal, inclusive com os mais jovens. O que eu vejo, Paulo Sérgio, de gente jovem, 18, 19 anos, ele é meu mito, ele é o exemplo. Ele está substituindo, inclusive, outros mitos no imaginário popular pela firmeza dele e pela convicção de botar o Brasil no caminho certo. Tendo oportunidade, siga lendo da tua forma, viu? Porque quem quer retardar esse país, nós sabemos que... Exatamente. Dia aniversariou sábado o desembargador Carlos Eduardo Thomson Flores Lendes, nosso presidente do RF4, quem vai almoçar amanhã, a desembargadora Rejane Maria Dias de Castro Bins, você está feliz, quantos desembargadores de aniversário hoje? Desembargador José Francisco Pellegrini, a Maria Helena Johanpeter, de aniversário, o Mauro Dorfman, publicitário, o José Antônio Vieira da Cunha, que por coincidência é nosso conterrâneo, de Cachoeira, né? Sem dúvida. O Clóvis Altíssimo e por aí vai. Os aniversariantes de sábado. Os aniversariantes de domingo, a Rainha Elizabeth II. 93 anos. O desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, o Algir Lorenzon, nosso querido amigo de Curzalca, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, grande amigo. Ex-presidente. Ele foi ex-presidente também, ex-deputado. Esse é um homem que poderia, se tivesse optado pela carreira política, seria governador do Estado. O Fernando Cruz, também de aniversário, a Marley Soares, nossa colega, a Karina, que não é velho, é velhinho, e o Joaquim José Xavier, nosso médico aí, entre tantos aniversariantes de domingo. E hoje, a juíza Maria Borges Ortiz, o José Heitor Goulart, também de aniversário, Alcido Brunheira, a Graziela Infante, a Adriane Buneder, Paulo Roberto Zago, engenheiro, dono de uma das grandes construtoras de Porto Alegre, a Ana Esteves, que é publicitária, o Paulo Marcelo Pimente Tigre, nosso querido amigo, companheiro, um abraço ao Paulinho, que não abre a mão para fazer uma festa, o Pedro Henrique Paiva e o Érico Michels, entre tantos aniversariantes aí. Nosso quadro Continência, a sua continência vai para quem, Rolene? Para o meu presidente, Romildo Bolzan. Pelo título... Aliás, tu parecia uma gazela no estádio e fazendo selfie com os jogadores. Eu passeando, fiz a volta olímpica. Uma libelo. Eu fiz a volta olímpica, abracei meu presidente... e que vai ser reeleito. Esquece que eu sou... Tu deu o parecer. Dei o parecer. Viva o Grêmio, tirei o chapéu, continência para o meu presidente e para o Renato também, por óbvio, dos jogadores. Sua continência, Ricardo Afonso. Eu vou dar continência aqui para os nossos espectadores, que são muitos aqui, na pessoa do Chico Tassi, falando no Barranco, disse aqui que está elogiando o programa aqui, o Elcio em plena recuperação. Foi lá no Barranco domingo. Olha só, que beleza. Chegou lá o Elcio.
Ele e a sua Ana. Presidente Alexandre Velho. A minha homenagem vai ao primeiro presidente da Federarroz. Continência vai para o primeiro presidente da Federarroz, que é o Breno Prates. Breno Pinheiro Prates. Está fechando 30 anos a entidade este ano e o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente, mas insuflado por quem ele criou a Federarroz? Ricardo Alfonsin. Mas é verdade. Eu vivi, esquece que eu vivi todo aquele início, né? Eu sei. Aliás, fizesse um belo trabalho naquela época. No endividamento era uma questão complicada. Não foi o que estás dizendo, mas agradeço. Não ajudou a fundação. O tempo que ele fazia... Isso é verdade. O tempo que ele fazia churrasquinho no escritório dele, a gente ia pra lá, ele de terno e gravata, assando churrasco. Nunca pingou nada, nem no sapato, nem na roupa. Era impressionante. Ele, o Clóvis, essa turma aí. Clóvis Terra, os nossos amigos lá de Santa Vitória do Palmar, o Giuliani, o Breno e os irmãos Giuliani. O Jarbas e o João Francisco. E o João Francisco, os dois. E o nosso Nascimento também. Carlos Adílio Maia Nascimento. Era uma turma. E o nosso Rubenzinho também. Rubens Silveira. Gente, né? Naquela época. A sua continência foi para quem? Minha continência vai para o ministro Paulo Guedes. Eu tenho ficado muito contente também a forma que ele está colocando suas ideias, e o relato do Marcel aí me anima mais ainda a bater continências para o ministro Paulo Guedes. Corajosamente tem enfrentado uma oposição ferrenha, abusiva, desrespeitosa, não é? Então é para ele que vai minha continência. Já para o Firstenal. Como ele escolheu e deu a continência para quem eu também daria, eu vou dar muito puxa-saco a minha continência para ti. Como maior relações públicas da mídia do Estado do Rio Grande do Sul, comunicador, empresário, e agora tu ficou vermelho. Para de fazer intriga com o Afonso. Para de ser intrigueiro. O Afonso agora nós estamos fazendo uma ferrenha oposição para ele lá no Senadinho. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Brincadeira, Afonso, não te preocupe, nem tem dormido direito. Marcelo Barrato, eu já tinha queimado a largada, já tinha batido continência antes para o Paulo Guedes, então, repito, feito pelo Sérgio Tur, e me uno também à continência, Vossa Excelência, Paulo Sérgio. Olha aqui, ó. O Paulo Sérgio é unanimidade. Olha aqui, ó. Aqui vai o jeton lá de Pelotas para ti, ó. Opa. O Jefferson, tá aqui, ó. Jeton Páscoa, tô aí. É verdade que essa olha, pão de mel, ó. Esse pão de mel não foi para Florianópolis e voltou para cá. Não, esse veio de Pelotas para cá. Vou chegar em casa, gurizada, vai ver os farroupilhanos. Vamos ver o pai que tinha lá, nossa. Dizer que tu tá mandando um para cada um. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Tem dois, sucesso com as netas aqui. 4, né? Hoje tem 2. Uma embalagem para cada um. E a minha continência vai para o general Mioto aí, que amanhã estaremos juntos. E para o desembargador para atender, eu não atendo só a mim, eu atendo também o Alfonso. Para o desembargador que estava de aniversário, Carlos Eduardo Thompson Flores Lentes. Grande figura. Nosso aniversariante. Um grande abraço a eles, a minha continência. Teve o homem preso. Para não desagradar o Alfonsinho, também general e desembargador juntos aí. E quero anunciar aí que vem no Jornal da Pampa a cônsul do Esporte Clube Internacional, aqui de Porto Alegre, Vera Armando, os nossos apresentadores locais da nossa TV Pampa, lá em Carazinho, lá em Pelotas, Santa Maria. E 106 retransmissoras espalhadas por esse Rio Grande de Deus. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.